Então, essa é a mesa 4 da quinta semana da pós. O tema da mesa é tecnologia e impactos na cadeia social, ambiental e estética. E para discussão do tema, nós temos como convidadas a professora Gisele Beigelman, que é artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP, pesquisa arte e ativismo na cidade em rede e as estéticas da memória na contemporaneidade. É autora de Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Datosfera, UBU Editora 2021, Memória da Amnésia, Políticas do Esquecimento, edições Sesc 2019, entre outros. Suas obras artísticas integram acervos de museus no Brasil e no exterior, como ZKM, Alemanha, o Museu Judaico, em Berlim, o MAC USP e Pinacoteca de São Paulo. Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio ABCA 2016, da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, e The Intelligent Museum, com Bruno Moreschi e Bernardo Fontes, promovido pelo ZKM. E também temos como convidada a professora Simone Helena Tanoi Visioli, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, FAUSP, mestre e doutora pela mesma instituição. Ela é professora doutora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, IAUSP, visiting professor na Sapienza, Universidade de Roma, entre 2021 e 2022, cofundadora e membro do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Estudos de Linguagem em Arquitetura e Cidade, o ENELAC e a USP. Foi vice-presidente das Relações Institucionais da Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital, SIGRAD, entre 2019 e 2020. É atual presidente da Comissão de Cooperação Internacional do IAUSP. A área de concentração junto à pós-graduação é Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo. Coordenou vários projetos, entre eles o projeto Auxílio Regular FAPESP, estudo de mapeamento digital 3D, fotogrametria para educação e documentação patrimonial, projeto Mapeamento Digital 3D da Fazenda do Pinhal. Então, a gente agradece imensamente a professora Gisele e a professora Simone por terem aceitado o nosso convite e nós podemos combinar da seguinte forma: a professora Gisele será a primeira a apresentar, nós podemos estimar um tempo de 30 minutos para a fala dela, em seguida a professora Simone também 30 minutos para a exposição e depois a gente abre para discussão, pode ser? Se professora Gisele e professora Simone também estiverem de acordo, a gente pode comunicar quando estiver faltando uns 5 minutos, né, do tempo, pode ser? Então, eu passo a palavra agora para a professora Gisele. Bom dia a todos, todas e todes. Eu queria, primeiramente, agradecer à organização da quinta semana de pós-graduação do IAL pelo convite para que eu participasse dessa mesa. É sempre um privilégio, uma honra ter essa interlocução com a Simone, com os nossos pares no IAL. É um lugar que eu, enfim, tenho muitas trocas, muitos amigos, então eu me sinto honradíssima em poder dividir algumas questões com vocês. Eu vou abrir uma apresentação aqui para iniciar a nossa conversa, e sim, André, por favor, sinalize se eu me perder aqui no tempo, espero que não. O convite para falar de tecnologia e impactos na cadeia social, ambiental e estética é um desafio, porque, de certo modo, acho que isso envolve todas as pesquisas
que tanto eu quanto a Simone estamos fazendo nos últimos anos, e eu vou tentar fazer um recorte privilegiando, primeiramente, essas relações que são sempre muito, enfim, colocadas recorrentemente como um atavismo do processo artístico, que é a relação entre arte e tecnologia. Há um certo clichê e um certo senso comum de se afirmar que toda arte é tecnológica. Sim, de fato, a arte mediação e algum tipo de dispositivo, algum tipo de meio será convocado no processo artístico. Contudo, a questão são os momentos, as, produções em que essas relações entre arte e tecnologia não são uma relação meramente instrumental, e sim uma relação em que a tecnologia ela é problematizada no campo da estética, porque essa suposição que eu insisto é recorrente, que toda arte é tecnológica, ela iguala o uso instrumental, o uso que se faz das ferramentas com o uso crítico dos meios orientado para a produção de linguagens específicas que não seriam possíveis sem a mediação dos recursos tecnológicos. E, nesse sentido, nós poderíamos diferenciar o uso das técnicas, o uso que se concentra na instrumentalidade, no ferramental para a produção, que é derivada aí da nossa pequenez humana, que sempre precisamos de um acessório para nos relacionar com o mundo, e o uso que é feito a partir da construção de estéticas no tensionamento das tecnologias como um campo de conhecimento do seu tempo. Eu poderia retroceder essa história até, no mínimo, à Renascença, quando a perspectiva é sistematizada e nós podemos considerar que há um primeiro movimento de um corpo tecnológico que é problematizado a partir do campo da estética, ou alinhada com as discussões mais contemporâneas, decoloniais, e pensar as estratégias que revalidam algumas noções caras no campo do design, que vêm do âmbito da produção das tecnologias indígenas, dos povos originários, do repertório que é trazido com a afrodiáspora, mas eu vou me limitar aqui a um recorte que tem como baliza o século XIX, porque o século XIX é o século da virada maquínica, né? Ou seja, um momento em que as tecnologias começam a sair do campo de meras próteses de visão, ou seja, eu estou fazendo dois recortes, dois filtros, né? Começar a nossa discussão pelo campo do século XIX e restringir essa discussão da virada maquínica àquilo que ela impacta as nossas maneiras de visualizar e produzir visualidade sobre o mundo. E nós podemos dizer que o século XIX, uma das suas grandes questões é ter se deslocado das próteses de visão, ou seja, da visão
compensada por equipamentos para entrar no âmbito da tecnologia que interfere nas próprias formas de produção da imagem, ou seja, todo aquele repertório que vem do mundo, dos telescópios, das lentes, que povoa o imaginário do século XVI e em diante, ele passa a ser um território onde não só esses recursos eles são mobilizados para expandir e o olhar para além da escala humana, mas passam a ser constitutivos das formas de produção da imagem, e a história da fotografia como um todo talvez seja o melhor campo e o melhor lugar para nós pensarmos essas relações, né? Uma longa história que, de forma muito rápida, vai criando uma série de dispositivos e recursos para a aproximação do real, a um ponto em que essas tecnologias passam a influir também não só nos processos de produção de linguagem, mas também da visualização, e nesse sentido o cinema é esse momento de encontro com uma forma de imagem que é vista para além do seu suporte. Talvez uma das questões mais mágicas da história do cinema é que o cinema é o ambiente, o espaço em que, pela primeira vez, nós temos essa relação com uma imagem absolutamente virtualizada, né? A imagem cinematográfica, apesar de nós a reconhecermos a partir da projeção da tela, quando nós nos relacionamos com ela, com a imagem projetada, quer dizer que é o momento que ela abandonou o seu suporte. O cinema, enquanto rolo, enquanto sequência de fotogramas, ele não se realiza enquanto imagem, ele só vai se realizar enquanto imagem quando esta imagem se deslocar do suporte e efemeramente aparecer em outro lugar, que é a tela, até chegar às noções e às experiências mais complexas em que a tecnologia, que já interferia, e é uma história que eu estou resumindo aqui em 5, 10 minutos, mas como vocês veem, uma história de alguns séculos, ela que impõe novas estéticas a partir do campo da produção, do campo da visualização, e passa também a se relacionar com os processos de distribuição. E a televisão traz no seu próprio nome essa dinâmica inédita de uma imagem que é produzida em um ponto e distribuída simultaneamente, independentemente do espaço em que ela é consumida. E, nesse sentido, opera um corte fundamental entre a experiência cinematográfica e a experiência televisiva. É verdade que, se, como eu antecipei, o cinema é essa primeira imagem virtualizada, a imagem que nós vemos não é a imagem que está localizada no seu suporte, o cinema ainda demanda a reunião de um grupo de pessoas coletivamente, dividindo esse olhar a partir de um espaço comum, o que é rompido absolutamente pela televisão, onde nós temos uma mesma imagem distribuída em espaços simultâneos, para não deixar de falar daquilo que talvez seja
o momento que mais mobiliza a nossa discussão aqui, quando essa imagem deixa de ser uma imagem que demanda um referente qualquer para se construir e passa a operar como uma imagem sintética, que produz essa síntese do real, independente do lugar e da concentração do tempo, que é a imagem digital. E essa imagem do Leandro Lima, ela, que é muito antiga, de 1998, ela sempre me perturba no seu grau de acabamento e requinte estético, onde há algo aqui que nos diz que isso é uma imagem manipulada, ao mesmo tempo que nos diz que não, que isso é a linha do horizonte. Para nós, terra-redondistas, um tipo de imagem como essa, ela é muito perturbadora, porque ela traz toda a curva do horizonte, essa mescla de azuis do céu no seu encontro com as águas, e nos deixa sempre num campo que é esse campo de perda do referente entre o real e o imaginário. Acho que talvez a questão que se desdobra dessa experiência que é intrínseca da imagem digital é não só essa sua capacidade de fabricar mundos para além de um referente, mas especialmente de fabricar mundos sem a mediação dos suportes ópticos tradicionais. É algo que a gente poderia chamar da era do homem sem a câmera, quando as imagens passam a também poder ser produzidas independentemente das formas e de onde elas foram captadas, como esse trabalho lindíssimo da Ângela Detenico e do Rafael Laim, o Flatland, que é um percurso no Vietnã, feito a partir dos extremos da pixelização das imagens. De uma certa forma, essas questões elas não são dependentes não são uma derivada do processo de digitalização, elas se acentuam com o processo de digitalização, e nada mais evidente dessa constatação do que voltar a, por exemplo, às obras do Nam June Paik, que talvez o Magnet TV seja a primeira obra artística dessa era do homem sem a câmera, né? Eu acho que a maioria de vocês conhece essa obra, mas, recapitulando de modo geral, ela é o encontro dos campos magnéticos, né, do monitor de tubo com um ímã, e o que nós vemos na imagem é justamente esse campo de fricção aí de átomos e elétrons se curvando, e que com certeza nunca são a mesma imagem. Mas eu faço essa retrospectiva principalmente para nós não tomarmos aquilo que está acontecendo nos nossos dias como um epifenômeno das tecnologias em rede e da instância computadorizada. É importante nós situarmos essas transformações no âmbito de uma história que vem sendo produzida de diferentes formas, no mínimo, desde o século XIX, essa relação entre homem e máquina, essa relação entre arte, estética e tecnologia, para entender quais são
os momentos, quais são as suas características que nos permitem reconhecer um campo específico no processo de digitalização da cultura. Ora, algumas das questões são essas que eu brevemente percorri, esse longo trajeto pelo qual a tecnologia vai interferindo esteticamente nos modos de produção, nos modos de distribuição, nos modos de visualização, nos modos de consumo da imagem. Um consumo que hoje nos leva a, talvez, a grande questão da nossa época. As tecnologias de imagem nos permitem pensar a cidade não só como um lugar de projeção e anexação e distribuição de conteúdo, mas como uma interface que responde às demandas do nosso presente. E são questões que já vêm sendo, apesar de serem centrais no âmbito do século XXI, vêm sendo tratadas aí também já há algumas décadas no campo da arte. Não basta a gente lembrar das intervenções, por exemplo, do Vodisco, ainda nos anos 80, em Nova York. Esse é um dos trabalhos mais conhecidos, né? As projeções dos homeless, em que ele passa a operar nos lugares que estão sofrendo processos de gentrificação e desmonumentalizando esses lugares a partir das imagens dos seus ocupantes, né? Então, aqui o que a gente tem é uma experiência em Boston, que retoma uma experiência que começou em Nova York, na Union Square, quando toda uma população de moradores em situação de rua foi deslocada num processo que nós conhecemos bem, né, muito semelhante aí às tensões que circundam ao bairro da Luz, por exemplo, aqui em São Paulo, que é essa espécie de limpeza de processos urbanos, de retirar determinados grupos em nome de uma suposta revitalização, como se a vida dessas pessoas não fosse suficiente para dar vida ao local, e o que o Vodisco faz numa operação aí muito contundente é ocupar esses lugares a partir de imagens essas que são dos próprios desabrigados, revestindo aí, cobrindo os seus marcos monumentais com essas figuras e, enfim, colocando em debate, a partir do âmbito da arte, questões urbanas e fazendo essas formulações a partir do campo das tecnologias de imagem. Eu poderia fazer uma conferência inteira só sobre o Vodisco, ele tem uma série de projetos importantes, como, por exemplo, esse em Tijuana, em que foi a primeira vez em que ele usou vozes dentro das projeções. Tijuana, como vocês sabem, é a fronteira, aí uma das cidades de fronteira dos Estados Unidos com o México, e é nesse lugar que, no começo dos anos 2000, os Estados Unidos implantaram o que eles chamam de maquiladoras, né, que são as fábricas de montagem de equipamento com a única finalidade de pagar salários miseráveis à população mexicana, coisa que eles não fariam se fosse do outro lado da fronteira. E as histórias de exploração dentro dessas maquiladoras foram contadas
pelas próprias trabalhadoras, em sua maioria eram todas mulheres, numa série de projeções que ocupou a fachada do Museu de Arte Contemporânea de Tijuana em 2001 e, enfim, cruzando, dando voz a esses personagens que, em geral, aparecem apenas retratados, né? Tem outras questões que acho importante nós chamarmos atenção nesse deslocamento da imagem como um lugar de contemplação para um lugar de ação e um lugar que se confunde com a própria cidade, que é a sua interpenetração cada vez mais profunda com com a estrutura arquitetônica, né? E, novamente, sem querer ser bairrista, mas já sendo, assim, são questões que o campo da arte vem antecipando muito antes que elas sejam formuladas de forma conceitual e sistemática no campo da arquitetura e no design. Se o Vodígico não me deixa mentir, a Jenny Roser também não, né? Essa ocupação do Guggenheim, assim, absolutamente sensacional, em que ela não usou nenhuma parede do edifício, só a sua estrutura, né? E transformou o lugar nessa espécie de livro em aberto e em movimento. A Jenny Roser tem uma série de experiências interessantes nesse circuito, né, de um deslocamento da imagem que passa a se confundir com a cidade, e talvez um dos trabalhos mais bonitos é esse que ela fez no Rio de Janeiro, projetando nas ondas do mar à noite. Isso vem aí em toda um conjunto de intervenções que ela faz há muitos anos, cada vez mais sofisticadas, né? Desses truísmos, né? Dessas frases curtas, que são verdadeiros manifestos, que se confundem com a arquitetura, com o espaço e com a paisagem. Eu não queria dar uma impressão que essas questões, elas são questões que só se efetivam no campo da arte, e a partir do campo da arte, algumas formulações conceituais são possíveis e as estratégias metodológicas, então, depois são diluídas entre o circuito da arquitetura e do design. Acho que a questão é mais interessante, é como determinadas questões que, sim, a arte vem antecipando já há algumas décadas, são hoje responsáveis por quebrar os compartimentos que nos permitiam reconhecer com toda a nitidez o que é do campo da arte, o que é do campo da arquitetura e o que é o campo do design. Há alguns anos atrás foi realizado um projeto patrocinado por aquele carro Smart em Lisboa, que era um projeto de uma campanha de trânsito para diminuir o número de acidentes das pessoas que cruzam, como em todas as grandes cidades do mundo, o semáforo antes dele abrir, e isso, o desrespeito mútuo entre motoristas e pedestres das faixas de trânsito era o grande motivo desses acidentes, e a campanha
precisava criar um método que não fosse essa chatice, essa lenga-lenga do que eu estou falando aqui agora. E isso foi feito a partir desse cruzamento, que talvez seja o lugar mais interessante da nossa época, esse cruzamento entre a arte, as tecnologias, a produção estética, o design e o urbanismo. Como vocês estão vendo aqui, a gente está diante aí de um espaço perto de um dos cruzamentos mais problemáticos de Lisboa e uma intrigante caixa com um bonequinho dançando aparece no fundo dessa imagem. Na verdade, as pessoas eram convidadas a entrar dentro dessas cabines, escolher uma música numa playlist, elas dançavam sozinhas, então ficavam mais à vontade, porque ninguém estava vendo, e essas imagens ocupavam o semáforo, o que criou toda uma expectativa de ver o sinal fechar para ver os bonequinhos dançarem. O resultado dessa experiência foi uma queda vertiginosa aí de mais de 80% no número de acidentes de trânsito, de atropelamentos por avanço de sinal em hora errada, seja dos motoristas, seja por parte dos próprios pedestres. Outras experiências, eu trago aqui um trabalho meu feito na fachada, na Galeria de Arte Digital do SESI, permitem já a interação com os próprios edifícios a partir das imagens, fazendo com que essas imagens não só elas se relacionem com a arquitetura, o espaço construído, as questões urbanas, mas que essas tecnologias de imagem sejam capazes de expandir para além das funções específicas a natureza dos edifícios. Esse projeto chamava QR Coms, e é uma discussão sobre o comum na internet, na qual as pessoas eram intrigadas por esses mega códigos QR em movimento na fachada na Avenida Paulista, e ao apontar o seu celular, elas recebiam uma versão distribuída, atomizada, dos 10 mandamentos adaptados para a era de uma possível cultura livre das redes, né? Essa adaptação eu fiz com um outro artista, com o Mark América. A gente vem fazendo há muitos anos uma pesquisa sobre cultura livre, todas as utopias da internet, e chegamos à conclusão que, se fosse para começar os nossos remixes, a gente teria que apelar ao texto mais famoso do mundo, e esse texto, obviamente, são os 10 mandamentos bíblicos, que foram aí alterados, atualizados para um mundo da distribuição. As pessoas liam com um aplicativo que a gente desenvolveu, que permitia o compartilhamento. Enfim, foi um processo muito interessante de perceber o quanto todo esse aparato em rede ele já está naturalizado na experiência urbana, e que isso nos possibilita pensar que o celular ele é de fato um mediador no sentido não de ser uma extensão do homem, essa discussão que vem do McLuhan, mas de ser uma espécie de controle de remoto urbano, que pode indicar outras funções e outras formas de relação com essa grande interface que é a cidade, para além desse terceiro olho na palma da mão que ele se converteu aí na pressão das redes sociais. Para finalizar,
não seria possível nós discutirmos essas questões sem atentar para o fato que essa conversão da cidade em interface é também uma sinalização do poder de vigilância distribuída que opera pelas redes hoje em dia, a partir justamente da captação de imagens. O artista italiano Paolo Scirio tratou dessas questões num projeto que acho sensacional, que se chama Street Ghosts, onde ele pesquisa e congela imagens feitas no Google Street View, que retratam pessoas, transforma essas imagens em stencils em escala humana e os cola exatamente aonde eles foram capturados. Tem uma certa invisibilidade, nós ainda tendemos, apesar de sabermos que nós já transcendemos muito o sistema do Big Brother, da câmera oculta que vigia a todos, nós ainda tendemos a olhar a vigilância como esse grande olho panóptico. A vigilância hoje ela é eficiente porque ela opera a partir dessa nossa interlocução com as redes, onde nós disponibilizamos imagens, nós alimentamos os sistemas e somos alimentadores também com as nossas próprias imagens, que nós não vemos serem captadas e distribuídas. Esse trabalho já foi feito em vários lugares, em várias cidades, seria incrível vê-lo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguma cidade brasileira, e é muito interessante ver aquilo que ele chama de uma disputa pelo espaço público, que vem sendo tentacularmente ocupado por essas grandes conglomerações das Big Techs. Paradoxalmente, e eu vou finalizar por aqui, são esses mesmos olhos maquínicos que nos vigiam que permitem engenharias reversas orientadas para o bem comum, como, por exemplo, esse projeto do Adam Harvey com o arquivo sírio, o VFrame, onde toda a questão é como criar uma prova contundente de que estão sendo utilizadas bombas de fragmentação na guerra da Síria. Nós já, com o noticiário, já estamos nos distanciando da guerra da Ucrânia, e eu sempre temo que essa guerra se torne mais ou menos como a guerra da Síria, que continua matando milhares e milhares de pessoas, mas ela deixou de ser um fato jornalístico e nós nos esquecemos, e isso é uma questão no campo dos direitos humanos fundamental. O uso dessas bombas de fragmentação é difícil de provar. Bombas de fragmentação são uma das criações mais horrendas das heranças da Segunda Guerra Mundial. São bombas que carregam outras bombas, são bombas container, e elas podem demorar, elas têm uma capacidade de ser armazenadas onde caem durante muitas décadas e explodirem muito tempo depois. Para denunciar a presença dessas imagens, não basta mandar para os tribunais internacionais uma imagem de 10, 20 ou 100 vídeos coletados na internet. Então, o que o Adam Harvey e o Arquivo Sírio, que não é o arquivo oficial da Síria, é uma ONG, fizeram foi desenvolver um método de fazer o reconhecimento desses objetos, decupá-los, modelá-los em 3D,
para fazer a identificação automática no processamento de vídeos onde essas armas apareciam. O que esse processamento faz na escala de varrer cerca de 1 milhão de vídeos em cerca de 25 milissegundos. E é uma escala absolutamente fora, óbvio, da escala humana, mas é a única maneira de se constituir uma prova, é um projeto aí que tem um diálogo muito forte, conceitual, com os projetos que, por exemplo, o Forensic Architecture, liderado pelo Eyal Weizman, vem fazendo essa capacidade de, uma vez que nós somos monitorados e subjugados e rastreados por imagens, por que não inverter essa lógica e usar os mesmos métodos que permitem o rastreamento, a catalogação e o monitoramento para finalidades orientadas ao bem comum, né? Eu queria deixar pontuada essas questões, a gente está aí com pouco tempo, eu espero não ter vazado demais meu tempo de fala, então, caso não dê tempo da gente discutir alguma questão aqui, já adianto aí os meus contatos, mas agora quero, como vocês, ouvir a Simone, vou interromper aqui o compartilhamento e agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado, professora Gisele. Por fim, como você estava fazendo os encaminhamentos já das considerações, eu nem precisei interrompê-la. Então, agora eu passo a palavra para a professora Simone. Bom dia a todos, um prazer revê-la, Gisele, infelizmente à distância, e uma honra, né? Depois de uma comunicação e uma provocação tão interessante sempre, né? No campo da arte e na sociedade, eu vou tentar passar alguma coisinha aqui um pouco mais tecnológica, e não no campo da arte, mas no campo da representação, que é o nosso grupo. Eu vou compartilhar aqui, então eu vou sumir dessa tela inteira, compartilhar. Estão vendo agora? Então, né? Porque eu estou na outra tela. Isso. Muito obrigada, então, à comissão de organização por estar nessa belíssima companhia da Gisele e de vocês. Vamos lá. Eu vou trazer aqui, primeiramente, 4 imagens, que é o tom do que a gente pretende discutir. São imagens recentes da minha volta do Visiting Professor da Sapienza. São imagens que eu vi que o Rodrigo Peronte está nos assistindo. Foi coletada agora com uma tecnologia que já não é tão nova, que é a tecnologia do mapeamento digital 3D feito por laser scanner. Essa é a nossa querida estação ProMemória, e nós temos 4 imagens dessa recente aquisição massiva de dados. Esta é uma outra. Então, percebe-se que são imagens tiradas com laser scanner no nível do chão, porém, como o laser scanner é uma esfera, ela captura em 360 graus em todos os seus eixos. Percebe-se também que uma aquisição massiva de dados, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, que eu pretendo colocar, essa imagem ela não está tratada, a gente chama que ela não está limpa, mas justamente eu coloquei propositalmente aqui para demonstrar que um tipo de imagem dessa, adquirida com a nova tecnologia não tão nova, né? A Sapienza já trabalha desde 2000 com esse tipo de tecnologia, ela sozinha não é nada. E nós temos sempre a euforia da nova tecnologia. Nós ficamos com os olhos muito encantados com a nova tecnologia, mas essa imagem, sozinha por ela também deve ser tratada, deve ser questionada, deve ter um olhar crítico sobre ela para que se possa ter um uso adequado dela. Então, são 4 imagens
que estão em processo. Mas por que eu trago essas 4 imagens? Porque em 2017, eu acho, num dos congressos da SIGRAD, o nosso convidado foi o Mário Carpo. E no segundo livro que ele publicou, ele traz esse questionamento que eu vou ler com vocês, né? Nos anos 1990, é possível afirmar que as novas máquinas digitais, não mais novas, eram usadas para implementar a velha ciência que se conhecia. Isto é, toda a ciência era transferida para as novas plataformas computacionais que estavam sendo descobertas. Hoje, pelo contrário, os computadores podem funcionar melhor e mais rapidamente se a eles for permitido seguir um método diferente, não humano e pós-científico. Ele ainda afirma que, em um sentido metafórico, os computadores estão desenvolvendo a sua própria ciência, um tipo de ciência. Nos anos 90, havia uma certa falta de dados computacionais e hoje lida-se com o excesso de dados. Há ainda uma outra relação, aquela na qual o homem não mais controla os dados do computador, e é aqui que eu vou deixar uma provocação para esses alunos de pós-graduação. Todos nós, na pós-graduação, em suas pesquisas, lidamos com dados. E aí nós vamos conversar um pouquinho especificamente sobre um tipo de dado. A simbiose homem-computador é dominada pela máquina e, se o homem assim permitir, a máquina caminhará sozinha para a sua própria concepção. Então, o que a gente percebe na área que eu venho trabalhando recentemente é que essa euforia em relação a essa tecnologia, sendo utilizada nova aqui no Brasil, mas já antiga na Itália, ela deve ser questionada. Por quê? Porque ela lida com milhões de dados. Então, essa imagem que nós estamos vendo agora, que eu vou passar um videozinho enquanto eu falo, ela foi tirada do nosso curso de pós-graduação no primeiro semestre, mas ela é uma imagem, ela é uma imagem tirada pelo laser scanner e que nos fornece um modelo. Então, isso aqui é um modelo tridimensional, mas esse modelo, eles são milhões e milhões de dados. Cada ponto dessa nuvem, que chama-se nuvem de pontos, ela tem um x, y, z, ela tem uma coordenada. Então, a minha pergunta, sempre que eu trabalho, tenho aqui a Gisele, que é a minha orientanda, a gente vem trabalhando com esse questionamento dessa quantidade de dados, como lidar com as novas tecnologias, como armazenar, como disponibilizar, como comunicar as informações que a gente tem podido ter acesso com as tecnologias. Então, aqui a gente percebe que a partir de um escaneamento externo e interno, isso aqui é o Palácio Bento Carlo, aqui da nossa cidade de São Carlos, então hoje é possível você, com um escaneamento, conseguir espessuras de parede, dimensionamento dos ambientes não mais geometrizados e simplificados, como é a tradição nossa dos levantamentos, que nós acabamos fazendo ortogonalmente as paredes, acabamos adotando espessuras para paredes que nem sempre, durante o longo das construções, principalmente as mais antigas, elas variam muito. Então, com essa tecnologia, tem uma série de dados que elas vêm à tona, porém elas vêm nesse formato. A intenção desse videozinho é mostrar que ele não vem tratado, ele vem uma série de informações, e eu acho que a principal coisa aqui para ser colocada é, se a gente tem dados, a gente tem que primeiro perguntar o que fazer com os dados. É quase uma metodologia científica mesmo. Então, eu tenho que perguntar o que eu vou fazer com a tecnologia, eu vou perguntar o que eu vou fazer com o produto dessa tecnologia. E aí, eu lembro, não está aqui no slide, mas eu estava ouvindo a Gisele falando, me lembrei de um texto do Flusser, que ele destacava 4 momentos da nossa evolução, né, da evolução do homem. Ele destacava que o homem passou por uma fase da ferramenta, do instrumento. Ele tinha lá o tacape dele, ele tinha lá a faquinha, ele desenhava, esculpia, tal. E depois ele passa por uma relação homem-máquina, né? A industrialização, a revolução industrial, chegando nos computadores, na era digital.
E o Flusser termina aquele capítulo dizendo que hoje a gente está num momento do apertar das teclas. E aí eu pensei, assim, olhando esse vídeo, de fato, o scanner, se a gente for ver, ele não tem segredo como operação, ele é um apertar de teclas. Toda essa matemática por trás dessa tecnologia, operacionalmente, ela é muito simples. Você coloca num tripé, você faz 5 ajustes e aperta um botão. Você repete isso ao longo de um X de distâncias e você tem toda uma interface com os softwares que trabalham matematicamente agora esses dados apertados com um botãozinho. Aí, então, eu falei, bom, muito bem, nós estamos trabalhando o nosso grupo trabalha com memória, nós trabalhamos com patrimônio cultural, especificamente nesse caso, o histórico arquitetônico, mas também nós estamos muito preocupados com o que queremos com essa informação obtida matematicamente e como essa informação chega para a sociedade. Essas interfaces que são importantes numa pesquisa, porque a universidade ela tem a sua pesquisa, ela tem pesquisas puras, mas ela tem tecnologia, e eu acho que isso não pode ficar endógeno, eu acho que a gente trabalha para a sociedade, né? A gente pesquisa para a sociedade. E aí, então, num artigo que vai sair agora na revista GTP, que é o número especial da CIGRAD, o nosso grupo escreveu, importando um conceito de interoperabilidades da biblioteca digital. Eles trabalham com 5 tipos de interoperabilidade, que, na verdade, o Gisele falou de interface, né? Cidade, arte e tecnologia. Que seria também, interoperabilidade são interfaces, né? Ela poderia até ter um sinônimo aí. E nesse campo específico da biblioteca digital, eles separam em 5, e nós transpusemos para o nosso trabalho de documentação patrimonial e comunicabilidade para a sociedade, que são interoperabilidade semântica internacional, interoperabilidade organizacional, intercomunitária, técnica e humana. Eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada uma delas. A semântica, ela começa, por exemplo, você tem aqui um workflow do nosso processo, do nosso grupo de pesquisa. Hoje em dia, a gente tem uma globalização, não apenas dada pela tecnologia, mas a gente tem uma globalização em todos os aspectos. Então, é preciso também, né, importando, então, novamente, da biblioteca digital, ajustar as semânticas, os termos, para que a gente possa estar falando a mesma linguagem, né? Então, essa é um tipo de interoperabilidade que a gente fala de semântica. São os termos que a gente pode estar conversando, assim como no desenho técnico, na minha área, nós temos normas que são lidas e entendidas do outro lado do mundo. Eu acho que no campo digital a gente ainda tem bastante coisa semântica para a gente afinar, para a gente poder estar lidando com termos que possam ser compreendidos e estudados em todo o planeta. A interoperabilidade organizacional é um pouco o que está nesse workflow, né? A gente tem tecnologia, a gente tem um objetivo. No caso do nosso grupo, o objetivo é como você documenta um patrimônio cultural, mas como você leva essa documentação de uma forma simples, democrática e acessível para a comunidade. Por quê? Essa aquisição que a gente acabou de ver, maciça de dados, ela precisou de um laser scanner que custa na ordem de R$300 mil, ela precisa de um workstation para poder rodar o software, Metashape, Recap, porque não são computadores como esse que eu estou passando aqui a nossa apresentação, ela precisa de horas de trabalho, então ela precisa de uma série de questões ao longo do seu processo, que se não for definida uma forma de saída desse produto, a sociedade não vai ter acesso a ele. A sociedade não consegue, a gente não consegue dividir essa informação, essa documentação, essa memória, com o objetivo fim, que seria para nós essa sociedade. Então, como que a gente trata
todo esse processo para que a gente consiga dar uma saída e democratizar um pouco mais a questão do patrimônio cultural. Então, aqui a gente tem só, não é o enfoque de hoje aqui, né? É só um exemplo de uma interoperabilidade organizacional para que a gente possa ter, desde um levantamento de texto, de fotos e de aquisição massiva de dados, um grande database, onde você pode gerar produtos 2D, 3D, você gera desenhos, e você vai para outros softwares, que aí seria já a próxima interoperabilidade. Então, isso é um exemplo de organização para que a gente possa conseguir responder à pergunta que havíamos feito no começo do processo. Aqui eu trouxe um par de slides. No momento aqui, o grupo da Sapienza, Universidade de Roma, o Departamento de História, Desenho e Restauro, vem desenvolvendo um trabalho imenso, ó, desde 2019 até hoje. Eu estive lá, eles estão terminando, tá, o livro está para ser publicado, sobre a Santa Maria Maggiore. É interessante ressaltar que é bonito o nome do departamento desse grupo, porque é departamento que uniu história, representação e restauro. E eles têm um processo muito importante, porque a história ancora todo o projeto de mapeamento e aquisição de dados, né? A história não se faz levantamento massivo de dados na euforia dessas novas tecnologias sem conhecer absolutamente o sítio, a história, todo o contexto, inclusive histórico urbano desses elementos que serão mapeados. E, no caso desse departamento, muitos trabalhos são direcionados para o restauro. Como a gente sabe, na Itália, o restauro é uma disciplina muito importante e ela precisa de uma base trabalhável, manipulável de dados. E para o restauro é importante o desenho técnico, que a gente chama de um desenho as-built, desse patrimônio cultural no seu estado atual. Tá? Então, eles vêm fazendo esse tipo, isso é uma aquisição de dados, né, com o scanner da Santa Maria Maggiore. Há uma série de dificuldades, né? Então, a gente só fica sabendo o lado bom do scanner. Existe uma série de dificuldades operacionais. O laser scanner, ele fornece por cores e ele fornece por posicionamento os dados, mas ele não fornece o objeto na sua forma mais real, de uma forma muito simples. Isso é feito por fotogrametria, que é um outro processo, né? Então, existe também a dificuldade de você escanear espaços públicos, porque, como a gente vê aqui, tem muitas pessoas, carros em movimento. Mas por quê? A nuvem de pontos do scanner, ela tem um objetivo fim. Ela é um modelo numérico, ela é um modelo matemático, ela não é um modelo para se vender a obra do jeito que, na sua beleza, na sua riqueza de detalhes e de cores, de estado de conservação. Ela tem um outro objetivo, que é a precisão de seus dados. Isso é muito importante. A gente não confundir para que a gente usa uma tecnologia e qual é o seu recurso em potencial. A fotogrametria, por fotos, permite o modelo mesh. O scanner laser permite o modelo mesh. Mas o scanner, a gente utiliza mais com as nuvens de pontos para marcação de dados absolutamente confiáveis e a fotogrametria para um estado de conservação mais real, do estado real. Aqui é uma mistura, então eles estão trabalhando de forma híbrida, com meshes vindo do laser scanner, eles fazem aplicação de fotogrametria, cortes. Então, esse é um trabalho em desenvolvimento, né? Para que eles possam, eles estão publicando, a forma que eles estão encontrando sempre a documentação histórica, o levantamento massivo de dados, análise, tratamento e elaboração de novos desenhos, e a saída dos produtos vem sendo feito digitalmente em plataforma online e em forma analógica ainda, que é o livro impresso. Então, aqui a gente vai para um outro tipo de interoperabilidade, que é a interoperabilidade técnica. A gente vem enfrentando muitos problemas, eu já vi alguns alunos que estão presentes, que trabalham com o Revit, né, para chegar no HBIM,
Nós temos aqui, então, alguns, nesse outro workflow, alguns softwares que trabalham os dados, que podem trabalhar com os dados que foram aquisidos por laser scanner ou por fotogrametria, os softwares não paramétricos e softwares paramétricos. Só que a nossa dificuldade é que nem sempre existe uma interoperabilidade entre esses softwares. Essa é a questão. Quando o Mário Carpo diz que nós ficamos aquém das máquinas, é que as máquinas evoluíram num tal passo que a gente não consegue lidar com os dados. E aí geraram-se tantos softwares que a gente não consegue fazer a interface entre eles. Então, existe ainda um caminho a ser percorrido, existe uma questão aqui colocada, que é a gestão dos dados digitais, porque isso, então, assim como a gente importou essas 5 interoperabilidades da biblioteca digital, eles vêm enfrentando dificuldades com as fontes digitais. Mas nós, no campo da representação, enquanto tínhamos a representação analógica, a representação do papel, nós tínhamos um tipo de levantamento, um tipo de arquivo e um tipo de saída. Hoje a gente tem as representações não mais analógicas, a gente acabou de ver exemplos de representações numéricas, elas não são nem modelos geométricos, né? Elas não são produtos de SketchUp, elas são modelos numéricos, com milhões e milhões de pontos locados numericamente, x, y, z. Então, e aí a gente tem todos esses softwares, alguns só elencados aqui, mas também eu gostaria de ressaltar que a gente ainda continua, e aí eu vou fazer a ressalva de que o nosso grupo trabalha com a importância ainda da representação analógica. Isso foi uma grande felicidade quando estive lá em Roma, a representação analógica, a representação digital analógica, né? A representação feita pelo AutoCAD, por vetor, ainda é uma saída no papel para que o restaurador, o profissional de restauro, tenha uma planta, corte, fachada absolutamente fidedigna para que possa ser feito os projetos de restauro. Isso é um corte de uma nuvem de pontos, onde vai, a partir desse corte, começa-se a redesenhar uma planta para vários fins, né? Isso aqui é um redesenho em cima das duas técnicas, em cima da fotogrametria e em cima de um levantamento massivo de dados por laser scanner. É um redesenho feito em AutoCAD, onde gera-se um desenho 2D que vai servir tanto de documentação patrimonial como para eventuais projetos de reforma. Então, eles têm infinitas disciplinas que trabalham com esse tipo de informação. Aqui é uma informação híbrida, então você tem desenhos arquitetônicos 2D, você insere fotogrametria em alguns momentos que é necessário fazer um detalhamento de superfície, de estado de conservação, e aqui também uma outra fachada com momentos de desenho, momentos de fotogrametria. A fotogrametria, ela não é uma foto, né? Como a maioria já sabe, a fotogrametria ela gera um modelo tridimensional também, com todas as suas materialidades. Então, alguns exemplos aqui. Aqui nós temos o que foi da nossa disciplina, um piso do Palácio Bento, e os alunos redesenhando as paredes nas suas absolutas inclinações. Aqui é uma planta, se a parede é mais espessa, menos espessa, desenho de piso. Aqui é um corte do Palácio Bento ainda, que a gente redesenha, porque essa imagem não serve para o profissional do restauro, ela precisa ser tratada, analisada, olhada criticamente para que ela possa passar para a segunda etapa. Agora, falamos de interoperabilidade técnica, nos falta ainda aqui falar sobre a interoperabilidade humana, né? Então, a interoperabilidade humana, aqui ainda temos mais uma fotogrametria do Palácio Bento, de uma parte externa do levantamento. Mas qual é o objetivo? O Rodrigo Peronte está aqui, para não me deixar mentir.
A ideia é que a gente faça um acervo do patrimônio de São Carlos. Infelizmente, a nossa pesquisa começa a partir de uma informação dada pela Fundação Pro Memória de que existem pouquíssimos dados históricos e de representação de planta, corte e fachada dos nossos patrimônios tombados. Existem algumas fotos históricas, existem alguns desenhos, e nós, então, estamos nessa empreitada tanto de documentar e deixar registrada uma memória tão importante, principalmente estamos iniciando com o estilo eclético, final do 19 e início do 20, com influência da arquitetura italiana. A gente sabe aqui que o estado de São Paulo, o interior de São Paulo, tem um ecletismo tardio em relação ao Rio de Janeiro, em relação ao litoral, mas a gente ainda recebe a influência do ecletismo nas suas fachadas, ornamentos e até nas suas configurações internas, e a gente então quer fazer esse estudo um pouco mais aprofundado, um pouco mais fiel, fidedigno, o que a Itália chama de desenho científico. Então, ele não chama mais de desenho arquitetônico apenas, é um desenho arquitetônico científico. Ele é retirado a partir desse tipo de aquisição de dados, né? Mas a outra saída para esse tipo de projeto, que é a que nos interessa bastante, é a democratização da informação. Então, nós temos também o cuidado de que esses dados, né, hoje não dessa forma, ele seja, eu estou aqui procurando onde é o autor que trazia eu estou na outra tela porque eu não vejo vocês aqui. Aqui eu perdi aqui onde dizia, mas eu consigo falar, né? Que é a democratização da informação, ela não pode contar com grandes aparatos tecnológicos. Depois eu procuro o autor que vai estudar muito isso. Hoje em dia a gente sabe que a grande maioria conseguiu ter acesso ao celular. Então a gente tem que pensar num acesso, numa acessibilidade da informação, seja ela, no nosso caso, do patrimônio cultural da cidade de São Carlos, por meio do celular. Não adianta pensarmos que a pessoa vai ter um tablet, um workstation, as escolas não têm computador para rodar programas que abram, eventualmente, esse tipo de produto, mas sim produtos simplificados. Hoje a gente já tem os PDFs 3D, e eu vou para a minha última parte aqui, que é uma forma de democratizar esse tipo de produto foi feito durante a pandemia. A pandemia foi um período muito triste na nossa história, mas a gente tem que tirar algumas coisas interessantes que nós fomos obrigados a lidar, né? Essa nossa mesa, por exemplo, ela se tornou algo tão corriqueiro, a gente tem a possibilidade de ouvir Gisele estando em São Paulo, e os alunos, cada um nos seus estados, eu aqui em São Carlos, foi uma possibilidade que a gente viu durante a pandemia. Durante a pandemia, nós teríamos tido uma exposição dos 40 anos do nosso Centro Cultural da USP aqui de São Carlos, de documentação, né? 40 anos era uma exposição que já estava montada por vários profissionais, professores, já estava com os textos todos prontos, com todas as imagens curadas, né? Com curadoria da professora Amanda, mas veio a pandemia. E o projeto foi abortado, porque essa exposição, ela tinha, inclusive, os montantes em ferro, já estavam sendo executados, ele tinha uma sala dentro do CDCC, ela teria objetos. Por ocasião, então, do digital, que o nosso grupo vem trabalhando, nós fomos convidados a tentar montar essa exposição com todos os pouquíssimos recursos e conhecimentos tecnológicos que a gente teve que lidar durante a pandemia. E eu vou apresentar aqui, então, esse tour que a maioria já conhece, talvez Gisele não tenha visto, que é esse tour que nós fizemos aqui. Esse é o nosso CDCC, na Avenida 9 de Julho. Isso aqui é um tour que você acessa de um celular, então, você vira para um lado, vira para o outro. Agora, como é que eu volto? Isso aqui eu estou sem mouse. Agora eu vou pôr o mouse.
Então, isso aqui é acessível de uma forma do celular, você entra no patrimônio, isso já é super conhecido no exterior, mas conhecer nos grandes museus é uma coisa, tentar fazer com a nossa tecnologia, com os nossos bolsistas públicos, os recursos que nós temos, foi um desafio, e eu acho que o produto foi bastante fiel. Essa, por exemplo, é uma peça que a Alemanha doou para o CDCC, e ela está em estado de conservação muito deteriorado, ela está dentro de um acrílico, e ela seria exposta. É um corpo humano, a gente chama de mulher transparente, e eles queriam expor. O CDCC trabalha muito com exposição para colégio. A mulher não está aqui, ela foi inserida aqui. Então, assim, ela foi inserida no lugar que ela seria inserida. Ela foi, aqui, cada parte dela tem um GIF, né? O GIF é a forma mais simples de você fazer um filminho, então essa é a parte mais simples, que a gente fez o GIF para mostrar para o estudante essa peça que não está aqui, ela foi inserida, essa sala foi tirada com máquina 360, e isso foi inserido artificialmente aqui. A gente prossegue, então, para a sala que seria a exposição. A sala que seria a exposição, ela foi gerada no Revit, essa é a sala real. Esses montantes foram feitos a partir do montante existente que seria utilizado. Os textos são acessíveis, então é possível dar um zoom para a leitura, né? Você tem todos os textos que foram curados, são 19 montantes, você percorre a exposição, lê cada um desses textos, e aqui existia também uma vontade dos expositores de colocar duas peças históricas, uma é essa filmadora, o outro é um telescópio muito antigo, e aqui uma maquete do próprio CDCC. Então, isso é uma maquete tradicional, feita no Revit, e aqui a gente inseriu, então, uma forma de... Está carregando, daquele produto que a gente utiliza, um scanner, uma fotogrametria, que precisa de uma workstation muito, muito potente para gerar esse tipo de modelo. A gente gera, então, um produto para o usuário comum da sociedade, ele ter acesso a partes da edificação em um PDF 3D super fácil de manusear. Então, eu vou fechar aqui, vou voltar para o centro. Tem aqui o ornamento também, então os ornamentos do coroamento, eu estou terminando, André. Aqui os ornamentos, então a gente vem levantando esses ornamentos para ver a influência italiana, para ver os estilos, e por fim aqui a gente tinha também um busto que era muito significativo, foi feito também um painel que é possível ler com zoom, isso aqui é por fotogrametria, então nessa época nós não tínhamos acesso ao scanner. O scanner foi feito somente com a vinda da Sapienza no mês passado, mas dentro dos recursos possíveis, ainda a fotografia e o Metashape, a gente ainda consegue um grande resultado. A gente tem aqui detalhes muito precisos da obra, feitos apenas com uma máquina, uma Nikon, uma máquina boa de fotografia, um software e um computador. E o usuário final, com seu celular, ele consegue ter acesso a esse site, que é um site onde ficam os produtos do Metashape. E aqui vamos voltar. E é isso, o último slide está aqui, era o que eu estava procurando na outra versão, de acordo com Sayão e Marcondes, que eu acho que é a nossa função social da universidade, é democratizar o acesso à compreensão sobre o determinado tema de pesquisa que a gente vem fazendo. E como a gente tem hoje esse meio digital, a gente também tem que tomar cuidado para não excluir indivíduos que não tenham acesso a essa questão à tecnologia digital. Por isso, a Gisele mostrou um QR Code, né? O QR Code é uma acessibilidade fantástica, porque você tem toda a sua pesquisa, a sua arte, seu produto, o seu trabalho em um link,
E com celular, hoje, com internet e o QR Code, você dá acesso. Então, isso é um grande salto. Acho que a gente trabalha, a universidade trabalha para isso, para que a gente possa democratizar, né? Não apenas, então hoje aqui nós estamos com um grupo de pós-graduação, não apenas pesquisar, mas democratizar a informação. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Simone, pela exposição. Agora a gente abre para discussão. Aqueles que tiverem alguma questão ou quiserem fazer algum comentário, né, podem abrir suas câmeras ou seus microfones, ou se quiser mandar pelo chat também, a gente pode fazer a leitura. Christian prefere que eu faça a leitura aqui no chat, ou prefere abrir a câmera e perguntar? Posso ler? Ok. O Christian, ele pergunta aqui no chat, né? Bom dia, me chamo Christian e sou mestrando no IAL. Se possível, gostaria de ouvir um pouco sobre o olhar da Gisele e da Simone a respeito do impacto da inteligência artificial na cadeia social, ambiental e estética. E ele também parabeniza tanto a professora Gisele quanto a professora Simone e diz que adorou as apresentações. Então, a questão é se vocês podem fazer algum comentário, né, sobre o impacto da inteligência artificial nessa cadeia social, ambiental e estética. Bom, como terminei com inteligência artificial, vou começar... Bom, Christian, primeiro, obrigada aí pela pergunta. Eu acho que são dois impactos fundamentais. A inteligência artificial, ela já saiu do armário faz tempo, né? Ela está em tudo, praticamente, do nosso cotidiano. Ela está nas redes sociais, ela está nos sistemas de saúde, e ela pode levar a um processo de padronização sem precedentes da cultura, porque no estágio tecnológico em que a gente está, quando a gente fala em machine learning, o que nós estamos falando ou em aprendizado de máquina, nós estamos falando na contundência da formulação de regras para padronizar um sistema, e isso começa desde o tagueamento dos dados até o seu processamento. Então, pode estar levando a uma padronização da cultura numa escala nunca vista. Nós estamos apontando também para novos caminhos da imagem digital, que já vêm sendo usados no cinema, substituindo efeitos especiais, com técnicas que vão modelando o sujeito a partir do sujeito, né? O que a gente chama de deepfake, que é muito usado de forma precária em memes, aquelas coisas do Bolsonaro falando que nunca falou, mas que apontam também para uma possibilidade de novos negacionismos históricos que nós temos que ficar muito atentos, né? Tem um trabalho muito incrível da Francesca Panetta, no MIT, que chama In Event of Moon Disaster, no caso de um desastre lunar, em que, por aprendizado de máquina, foi treinado um sistema para criar um Nixon, baseado em todas as imagens que já se tinha do Nixon e nas suas gravações de voz, e colocá-lo na Casa Branca discursando sobre a tragédia do desastre da Apollo 11, que não teria chegado à Lua.
E o mote do trabalho é exatamente indicar como as tecnologias de aprendizado de máquina e de padronização podem criar um campo de novos negacionismos. Por outro lado, o que a gente está vendo na área do que se fala, né, a gente chama de GPT, GP3, GPT-3, que são esses processos de relação, de comunicação por voz, isso tem avançado a um ponto que você desenha com as palavras, né? Você vai instruindo o sistema para diagramação. O OpenAI é um site que tem muitas ferramentas nessa direção. E, no limite, projetos como esse que eu apresentei por último, do Adam Harvey, que usa justamente essas tecnologias de aprendizado de máquina, que dependem de padronização, para fazer uma tarefa que humano algum seria capaz de fazer com uma motivação política orientada para o bem comum, para o bem público. Tudo é uma questão de, assim, de como provar que essas armas estão em operação. Então, nenhuma tecnologia é neutra e nenhuma tecnologia carrega por si só os atributos de uso, né? Por mais que eu, particularmente, acredite no engenheiro do Google, que virou a bola da vez, imagina, a máquina não é senciente, ela não sente. Sim, eu acredito que essa relação homem-máquina ela vai alterar substancialmente os nossos pressupostos, que são quase que escravagistas, né? O computador faz aquilo que eu mando. Não é bem assim. Mas, no estágio que a gente está, eu acho que o limite da operação possível são as engenharias reversas que se apropriam dessas tecnologias para usos que não foram previstos, e aí eu volto ao começo da palestra da Simone. O Flusser, ele, na Filosofia da Caixa Preta, que é o primeiro livro em que ele fala sobre a relação homem-máquina, ele tem um momento em que ele diz que todas as máquinas, todos os aparelhos são feitos para um uso funcionário. Eles saem de fábrica com as regras de uso inscritas, e nós viramos funcionários deles, né? Mas que a arte ela tem a capacidade de quebrar essas regras, e que o uso crítico é um pouco no caminho, como a Simone mostrou a partir desses projetos maravilhosos, a sua capacidade de enfrentar emergências e reinventar as tecnologias para outros fins, sem ter que voltar ao início da cadeia produtiva, de programar um software. Eu sou muito partidária da mesma linha de ação da Simone nesse sentido. Assim, eu não desenvolvo softwares específicos para os meus projetos. A minha grande questão é como é que a gente usa toda essa parafernália da dominação como máquina de subversão, e é possível fazer. E termino com uma coisa: do ponto de vista ambiental, é uma tragédia o que está acontecendo. Nós temos aí um parque de lixo tecnológico já inadministrável, vindo da indústria de hardware. Tem áreas inteiras do planeta que estão sendo convertidas em depósito de lixo tecnológico e criando uma série de riscos à saúde das pessoas que manipulam esses fósseis tecnológicos entre os quais nós vivemos. Meu escritório é um desses depósitos, quase, e acho que todos nós. Mas, com a Covid, o que nós percebemos é que esse consumo absurdo de imagens, o streaming, leva a uma quantidade de consumo e desbalanceamento do carbono
e da água em limites que nós não tínhamos. Então, nós aqui estamos produzindo destruição enquanto ocupamos as redes. É culpa nossa? Não, não é. As empresas, isso é a questão política do nosso tempo. Nós temos que pressionar as empresas, não só pela transparência, mas também a investir em métodos de consumo de dados que não impliquem um gasto de energia do porte que é feito hoje, e quando você tem grande parte do globo sentado na frente do computador, do Zoom, do Google Meet, ou a outra parte do dia na Netflix, você tem um desastre, né, desenhado que é um sinal de alerta que nós deveríamos estar trabalhando melhor, né? Não no sentido assim, não, o ideal era eu ter ido para São Carlos, aí eu não ia poder ir porque eu dou aula hoje à noite, então eu não iria, eu não teria essa conversa. Não, nós temos que responsabilizar as empresas de tecnologia, porque o suposto uso grátis desses softwares é feito com o nosso trabalho. Nós estamos doando dados, nós estamos doando caminhos de usabilidade, nós temos que cobrar de volta isso também. Bom, Cristian, eu não tenho muito a acrescentar, a fala da Gisele é esclarecedora, e eu não entro muito na área da inteligência artificial pura, né, como pesquisa, mesmo porque o nosso grupo, eu não sei se você sabe, o ENELAC, ele sempre foi muito analógico, né? Aí eu que comecei a colocar o digital, mas sempre para nós, o digital ele não está desatrelado da parte crítica analógica e operacional também, né? Então, mas eu concordo com Gisele no sentido de que a obsoletividade da tecnologia, ela gera muito lixo. Então, no caso que eu mostrei para vocês, há 5 anos atrás, a gente comprou um software que hoje já não roda mais nos computadores que a gente comprou. Aí você troca de software. Aí o novo software precisa de novos computadores. Então, a gente realmente... A evolução tecnológica ela está num compasso muito acelerado em relação ao que a gente está pensando em fazer com o lixo. Porque não é porque a gente quer, porque não roda. As indústrias criam novos produtos para que a gente compre novas gerações. O iPhone é um exemplo disso. O iPhone hoje ele não traz o plugin para colocar esse foninho. Você é obrigado a comprar o Bluetooth. Então, eu fiquei indignada, eles já não colocam mais o foninho, então quem tem foninho joga fora o foninho e você tem que comprar o novo Bluetooth do iPhone. Então, as empresas, é lógico que elas têm interesse capital muito grande nisso e a gente está pagando por isso, né? Mas no meu campo, por exemplo, se eu não atualizar, eu não rodo o novo software. Então, é assim, nós estamos meio vendidos aí para esse contexto, mas... temos que encontrar uma saída. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão, colocar alguma consideração? Porque se ninguém tiver, eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro que eu gostaria de fazer um comentário antes, né, que eu acho que quem esteve na oficina de fotografia ontem à tarde com o professor Luciano Bernardino aqui do IAL e o Juni, que também faz parte da comissão, eu acho que várias colocações que o professor Luciano colocou ontem sobre a questão da fotografia, arquitetura e espacialidade contemporânea, eu acho que ecoam aqui na fala da professora Gisele, né? Então, só gostaria de fazer esse comentário, que eu vi que tem alguns aqui que participaram da oficina, se quiserem também falar sobre isso, que eu acho que muita coisa do que o professor Luciano trouxe
está nas falas da professora Gisele. E, ao mesmo tempo, né, professora Gisele, eu gostaria de comentar que eu acho que o que você trouxe, do ponto de vista agora pensando em pesquisa, em arquitetura e urbanismo, nos provoca a pensar nessa questão da imagem, não só como ilustração, né, no nosso campo de pesquisa, mas na questão de pensar elas como método, como experimentação, como intervenção, né? A gente superar essa questão da imagem como ilustração e fazer esse tipo de experiência como método mesmo de pesquisa. Então, nesse contexto, né, eu gostaria de fazer colocar aqui uma coisa aí, se você, Gisele e Simone, puderem comentar, né? O filósofo Michel Serres, ele fala, ele tem um livro que é o livro Polegarzinha, né, que discute a questão dos aparelhos, né, como algo que foi dominado aí pelas novas gerações, né, mas ele traz uma grande crítica que é a coisa da reprodução ainda do formato página do livro, né? Então, hoje a gente tem a tecnologia como uma arena de construção da inteligibilidade do mundo, né? Mas ainda os aparelhos continuam reproduzindo o formato página do livro. E eu vi muitas contribuições para a gente superar esse formato página, tanto nas falas da professora Gisele, quanto nas falas da professora Simone. Então, se vocês puderem fazer algum comentário nesse sentido, eu acho que seria muito legal. Simone, você começa e eu falo depois? Não, então, eu posso começar assim, o formato página, né, que interessante. Hoje eu não escolhi para a nossa discussão aqui, como eu trouxe a questão da democratização da gestão de dados massivos, mas a gente tem uma outra pesquisa que é a realidade virtual aumentada. E ali a página deixou de existir, porque ali nós estamos com uma pesquisa, nós estamos incrementando o laboratório do IAL com os óculos, e não é aquele óculos simples, é o óculos interativo, onde você tem as luvas. Então, a partir do momento de uma imersão nesse mundo virtual, onde você não apenas enxerga tridimensionalmente, mas você compartilha e atua nesse espaço, a página de qualquer coisa que ali aconteça, seja uma história, um vídeo, um filme, ele deixou de ser página. Por que eu digo isso? Porque um projeto ele também é apresentado em folhas. Um projeto arquitetônico antigo do meu tempo, né, da Gisele, a gente fazia croquis na folha manteiga, na folha vegetal, e vira folhas e folhas, e entrega folhas e plota folhas. Ainda existe o papel folha para plotar, para levar para a obra, porque você não vai botar o pedreiro lá com um óculos virtual. Mas a tecnologia traz, então, essa dissolução dessa folha, porque a gente tem, então, está trabalhando com o processo criativo tridimensional. A gente não está mais... Então, a gente tem uma linha de pesquisa onde o processo do croquis não é mais papel. Você não mais pega um lápis e desenha na folha manteiga. Você pega o pincel, e sua luva é um pincel, um lápis, uma caneta, e desenha aquele croquis tridimensionalmente. Isso muda não só a plataforma de apoio da representação, mas muda cognitivamente a forma de você pensar o croquis. Essa é a nossa pesquisa, porque não é o fato de você estar desenhando, porque agora você quase que está esculpindo. Então, eles têm gente que não chama desenho um croquis tridimensional, é uma escultura já. Ele é uma escultura digital, porque você não está mais trabalhando o croquis bidimensionalmente numa folha de papel, numa página de livro. Você está agora trabalhando o croquis tridimensionalmente imerso nesse espaço. Então, existe uma mudança não só da materialidade de onde se assenta a representação, o texto ou o desenho, mas existe uma mudança da capacidade cognitiva de quem vai operar. Isso existe porque agora nós mudamos o modo de pensar, pelo menos nesse campo específico que eu estou dizendo, né?
não teria muito a acrescentar já a fala da Simone, mas eu chamaria a atenção, André, que isso não se circunscreve à metáfora da página, isso se circunscreve à metáfora do telefone, à metáfora da máquina de escrever. Acho que não tem nada, acho que está bom na câmera aqui, mais explícito do que um teclado QWERTY, né, que é uma herança do tempo das ferrovias, né? Eu imagino que todos vocês já se perguntaram um dia, é outra dimensão do livro, por que que o teclado não é A, B, C, D, F, G, se é que a gente ainda precisa de teclado. E ele já não tinha sentido há muito tempo. O QWERTY, ele é resultado de um estudo, ele é o melhor design que ficou o pior design. Ele é resultado de um estudo, na época em que as ferrovias precisavam se comunicar, de qual a probabilidade, e tudo era muito veloz para eles, qual era a probabilidade mínima das letras serem sequenciais na escrita inglesa. Então, a probabilidade menor, cara, fiz um mega estudo, é o Q, depois o W, E, R, T, isso nunca vai acontecer, essa sequência. Isso evitava que as teclas que tinham hastes para prensar o papel, que elas se encavalassem. Era tudo muito ainda novo, então era uma questão de usabilidade. Só que pega o fundamento, a lógica é qual é a menor probabilidade de você ter que escrever essas duas letras em sequência. E isso migrou da ferrovia para a máquina de escrever, da máquina de escrever para a máquina de escrever elétrica, que já não tinha nenhuma necessidade, e para o computador, partindo daquele pressuposto super polêmico que as mudanças elas dependem de um certo tempo de maturação da cultura do suposto usuário, o que não é verdade, porque o dia que um iluminado resolveu aproximar o celular do Game Boy e não do telefone, ou seja, tirar as teclas dele, que foi o que o Steve Jobs fez, e tirar o teclado QWERTY, e tirar a cara de telefone, a indústria de celular explodiu. E daí em diante, o celular ele tem que ser feito nesse padrão, porque ninguém vai voltar para uma experiência de máquina de escrever num teclado desse tamanho, podendo usar a superfície da tela como um todo. O argumento era que precisava ter o flip, né, que era aquela tampa, e a antena, que era uma coisa assim, de dar um ar de walkie-talkie para o celular, de você saber que você poderia falar com ele, porque se ele não fosse assim, com tampa, as pessoas não iam entender que aquilo era um telefone, mas não é um telefone. É também um recurso de fala, mas não é um telefone. Então, mudar o design disso foi fundamental para que a indústria de comunicação móvel explodisse. Então, tem limitações semióticas, por um lado, e tem outras que é uma certa preguiça conceitual da indústria e que muitos designers assumem como lei, e isso é um problema. Quando o design vira design mesmo, essas fronteiras elas se quebram, e acho que a realidade aumentada é o melhor exemplo. Assim. Não há superfície, mas a página em camadas, o tijolo em camadas, o concreto em camadas, é você ir lidando com essas arquiteturas expandidas pela informação. Muito bom. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, levantar alguma questão?
Se não, eu vou pedir para que a professora Gisele e a professora Simone façam as suas considerações finais. Olha, Rodrigo ah, Peronti. O Rodrigo Peronti. Embora as tecnologias atuais sejam a ponta da lança da globalização, por outro lado, também parecem favorecer a emergência da dimensão do local, entre aspas. Gostaria que as professoras pudessem comentar a respeito. Rodrigo, eu vou partir do pressuposto que eu e a Simone, uma sai antes, depois a outra sai, né? Dá tempo de descansar a garganta. Eu acredito numa tecnologia, e eu vou usar um conceito de um filósofo curador, do Nicolas Bourriot, que é a cultura radicante, né? O radicante é a planta que produz as suas plantas no deslocamento. E ele fala que a arte contemporânea, que a cultura contemporânea, elas são radicantes. Não é exatamente local, que superpõe o global e o local, e nem é totalmente desenraizada. A metáfora dele é a era, o morango, que são plantas que elas andam, e elas andam a partir das suas raízes, né? A era, a unha de gato, são essas plantas que vão brotando as raízes enquanto elas vão se deslocando. E, ao se deslocar, elas não deixam de criar raízes, mas essas raízes são temporárias, porque conforme ela avançar sobre o terreno, as raízes vão levá-la para outro lugar. E me parece que essa é a grande questão do nosso tempo. Como pensar, a partir das tecnologias que nós temos, experiências radicantes, que não sejam homogeneizadoras, como é o pressuposto das big techs com os seus algoritmos, nem seja uma cultura reacionária que despreza essa capacidade de trânsito e migração que nós vivemos hoje em dia. Eu não tenho muito a acrescentar, mas por uma experiência agora vivida na Itália, né, o que percebe-se é que existe um interesse de países emergentes, tecnologicamente dizendo, em olhar para os países em desenvolvimento. Então, e nesse sentido, eu acho que há um certo ganho, existem interesses por trás, óbvio, né? Nem toda a decisão, como a Gisele disse, é isenta de uma vontade, seja ela política ou alguma outra, mas ele existe também esse interesse dos países que têm as tecnologias de ponta em tentar não é trazer, tentar incorporar, pelo menos esse é o entendimento desse grupo com quem eu estive, incorporar a América Latina, por exemplo, e haja visto que nós estamos falando de tecnologia. Em todas as 3 grandes escolas da Itália, seja Sapienza, Milano, Firenze, elas começaram com essa aquisição massiva de dados nos anos 2000. Nós estamos em 2022 e por uma questão de poder aquisitivo de uma universidade que está entre as 100 melhores do mundo, como a USP, nós temos 2 laser scanners na USP comprados até hoje, um pela Politécnica e um agora pela Unicamp. Então, assim, a gente tem essa questão também da potencialidade financeira da instituição, mas existe, então, agora um interesse, os editais na Itália, eles estão voltados para pesquisas que incorporem a América Latina, Índia, países em desenvolvimento, África, em seus programas. Óbvio que existem outros interesses por trás também, seja político, alguma coisa, mas para nós o interessante é que nós possamos estar conversando com
gerações que estão 2 décadas à nossa frente. Então, e tratando de questões locais. Por isso, os editais da Sapienza estão preocupados em trabalhar não mais pela 20ª vez o levantamento do Coliseu, não mais a Capela Sistina, mas sim realidades que não estão devidamente globalizadas ou compreendidas ou analisadas criticamente em todo o universo. Então, a gente teria esses outros temas aí nas novas pesquisas. Não sei se era isso, se contribuiu ou não, mas... A Gabriela pediu a palavra, pode ficar à vontade. Oi, Simone, tudo bom? Oi, tudo bom? Então, eu queria perguntar, né, já aproveitando que a Gisele é artista, eu tenho uma alma muito artística, né, e eu queria saber um pouco sobre essa tendência que é o metaverso, NFTs, na arte e dentro da arquitetura, perguntando para a Simone também, né, como que isso está funcionando na cabeça dos arquitetos, dos artistas, e se isso realmente é uma tendência que vai virar alguma coisa real, ou se é só uma especulação, essa é a minha dúvida. Aí eu vou passar a bola para a Gisele. Gisele, eu não tenho condições de responder. Eu também não tenho muito. Eu acho que tem uma coisa assim, Gabriela, assim, se é tendência... Nossa, esse ensaio de metaverso, assim, eu já tive uma galeria no Second Life há 200 anos atrás, quase 15 anos atrás. E eu sou de uma perspectiva nesse sentido, talvez até um pouco aristotélica. Eu acho que o lugar do homem é na rua, né? É a polis. O homem é um ser político. Acho muito chato essa pressuposição que a gente vai poder migrar inteiramente para um ambiente sintético. Muito embora, como também a Simone levantou, é inevitável esse processo, a tecnologia, a pandemia foi um horror, mas nós aprendemos alguns expedientes que hoje têm sido muito práticos, né? Como, por exemplo, nós estarmos aqui. Então, essa ambição do 3D, é incrível pensar assim, que quem matou o 3D foi a fotografia, que o 3D ele era muito mais popular pela associação com a indústria pornográfica no século XIX, a indústria de turismo, as paisagens. E o Jonathan Crary, que é um autor que eu adoro, ele tem um dos seus livros, ele é muito conhecido pelo 24x7, mas ele é um dos maiores teóricos da fotografia, da história da fotografia. Ele tem um livro que chama Técnicas do Observador, em que ele detecta que a história da fotografia foi uma história de expulsão do corpo de dentro do campo da produção da imagem. Quando a gente pensa naquelas câmeras renascentistas, que eles entravam dentro para pintar, depois o lambe-lambe mesmo, aquele fotógrafo que entrava dentro da câmera para fotografar, a gente vai vendo que essa história ela é também a da realidade virtual, do metaverso, esse corpo a corpo com uma vontade de devolver o corpo para dentro da imagem, né? Então, acho que nesse sentido, isso tem uma discussão que já é histórica, dessa ambivalência do estar dentro e fora da imagem. Com relação ao NFT, assim, virou a bola da vez, deve normalizar. Eu diria assim, eu lembro, também vou contar uma história, quando eu trabalhava no UOL, em 1900, quando o UOL foi inaugurado, em 94 ou 95, eu lembro que um dos primeiros produtos foi a loja do Pão de Açúcar. Eu lembro que os meus amigos me falavam com todas as letras, mas você acha que alguém algum dia vai fazer supermercado pela internet? Hoje a pergunta seria assim, quem faz supermercados fora da internet, né? Porque que grande experiência
cognitiva você pode ter comprando um vidro, um Veja, um ODD para sua casa? Nenhuma. E assim, o que vai diferenciar é o preço, né? Então, e por que você vai perder esse tempo se você pode ler, fazer outras coisas? Então, lógico, a gente está falando num recorte de classe muito específico. Lógico que assim, a virtualização do dinheiro, que já é a primeira grande virtualização do mundo, é o capital, você transformar o valor num pedacinho de papel e depois é meio, acho sim, a probabilidade é grande e o que isso tudo tem é de ser fora da lógica dos bancos centrais. Isso é uma outra maneira de certificação que vem da cultura do software livre, pode ser muito interessante, sim. Prever, eu não sou futuróloga, então eu não tenho condição de dizer assim, fica, não fica. Eu acho sempre que a grande tendência é aquilo que permite as pessoas estarem na rua, vinga. Então, foi o caso do celular, eu lembro, no começo dos anos 2000, tive muitos bate-bocas públicos, ainda bem que não tinha YouTube, essas coisas na época, porque diziam que eu tinha um raciocínio elitista, dizendo que a internet só se justificava na comunicação móvel e que era um contrassenso. Falava, não é elitista. Elitista é apostar nas linhas fixas que são o padrão europeu. Nós, a China, a Índia, nós não temos. O nosso negócio é planta uma torre e o pré-pago. Bom, os anos provaram que sim, que isso estava certo, não só pela questão dos países como o Brasil, a China, a Índia, mas também porque havia uma coincidência entre nomadismo tecnológico e você estar fora de casa e não atrás do monitor. Então, as minhas ressalvas com o metaverso, eu acho assim, nenhuma tecnologia que pretendeu atar as pessoas dentro da bolha da tela ou da imagem, de fato se tornou dominante. Tem vários empecilhos econômicos ainda, é muito caro esse processo, demanda ainda muito mais. Mas já o NFT falou, bom, seguindo a lógica do supermercado, eu diria que sim, há uma tendência para moedas não nacionais. Mas de transformar as obras de arte já existentes em NFT, isso pode ser que aconteça ou é uma viagem aqui da minha cabeça, entendeu? O NFT não é uma obra. O NFT, ele é um certificado, ele é o processo de criptografia. Não, mas a confusão que você está fazendo é a confusão que o mercado de arte está promovendo. Você não faz uma obra NFT, você faz uma obra de arte digital ou não. O que o NFT faz é colocar uma criptografia que permite você acompanhar o que você quiser dessa obra, permite colocar arquivos que não são visíveis ao público, os making-off, tudo isso é o que chamam da tokenização e do... Agora, isso está sendo tomado, como eu digo, pelos Romero Bits, e isso tem sido muito prejudicial, porque se confunde a obra com o certificado da obra. Porque a minha dúvida era se essas obras existentes, né, que têm um caráter mais artístico, se elas vão para esse mundo digital ou se elas vão ter a importância que elas têm na realidade delas, entendeu? Ou se elas vão mas acho que assim, a história da arte ela já incorporou, assim, pelo menos desde os anos 80, a gente está lidando com obras de arte que são obras de arte
eletrônicas, depois digitais. Então, assim, não dá para cair muito nos cacoetes do mercado das feiras de arte, que, uau, descobriram agora que existe internet, artistas na internet, mas isso é um processo já bem mais longo. Tá. Obrigada. Eu só queria acrescentar uma dúvida também, que não é da minha área, não estudo isso, mas assim, tudo que o mercado enxergar, é minha visão pessoal, assim, de bem leiga, tudo que o mercado enxergar, potencialidade de ganho, ela tende a vingar um pouco mais fácil. Por que eu digo isso? Outro dia eu estava conversando com um arquiteto, ele falou assim, não, nós estamos pesquisando isso. As cidades virtuais, elas hoje, o que eu me assustei bastante, né? Existe uma rede de ações em alta, que nem ações de mercado mesmo, para marcas que já estão nas cidades virtuais, né? Então, você vende uma agência bancária dentro de uma cidade virtual, você vende uma loja, você põe ações, não é vende, você manipula financeiramente ações vinculadas a essas cidades virtuais. Eu não sou muito da área, não entendo. Então, a minha preocupação um pouco é isso, é onde o mercado enxergar um ganho, ele tem uma tendência aí de avançar. E existe uma parcela aí dos nossos profissionais que estão caminhando para esse tipo de estudo. Eu realmente não sei para onde isso vai, mas a princípio me preocupa um pouco por ser o grupo do qual pertenço, ele ainda precisa da materialidade do corpo e da cidade. Então, assim, me preocupa um pouco, mas tudo bem. Beijinho, Gabriela. Beijo, obrigada, gente. Acho que eu consegui ter uma maior... saber mais sobre esse assunto, né? Porque é uma coisa do meu interesse, a arte e a cidade mesmo. E para saber mesmo por qual caminho que eu tendo aí, não sei, né? Às vezes a gente fica meio perdido com toda essa tecnologia, só a digital, né? Porque a gente, como arquiteto, a gente desenha no papel, tal, as ideias e o que vai gerar de produto para a gente oferecer para as pessoas, né? O que vai vender, o que não vai vender, o que a cidade precisa, o que o cliente precisa. Então, é sobre isso, assim, saber mesmo qual caminho que a gente toma como arquiteto. Obrigada, professoras. Bom, eu gostaria muito de agradecer, em nome da comissão e em nome também dos alunos, o aceite pelo convite, né, em estar aqui hoje, professora Gisele Beigman, professora Simone Visioli. Então, nosso muito obrigado. Eu acho que foi uma discussão bastante rica, com problematizações aí que eu acho muito pertinentes ao nosso tempo e que vem contribuir muito aí às nossas pesquisas aqui no IAL. E aproveito também aos presentes, né? Lembrando que a programação da Semana da Pós continua. Às 13 horas nós temos uma oficina presencial, oficina Patrimônio Cultural e Grafite, e à noite a gente tem o encerramento da semana com uma homenagem ao professor Ricardo Martucci, que estará acompanhado pelo professor Márcio Minto Fabrício, e essa homenagem ela é híbrida, né? Ela ocorrerá aqui no auditório, mas poderá ser assistida por YouTube. Então, nosso muito obrigado, professora Gisele, muito obrigado, professora Simone. Foi um prazer, delícia ouvir a Gisele, que, nossa senhora... Idem, vou copiar a Simone, sempre uma delícia ouvir a Simone, obrigada pelas perguntas. Gente, beijo. até a próxima, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.